Olá, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver como a nossa internet se comporta no dia de hoje. Tá certo? Conforme prometido, live às 18 horas para que nós possamos conversar. Hoje o episódio sobre exercícios físicos, mais especificamente exercícios físicos aeróbicos e de força para pacientes oncológicos. Será que é possível? Será que é viável? Como será, que nós devemos olhar para esses exercícios? Tá certo? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Espero que a gente possa ter aqui uma conversa bastante proveitosa, bastante prazerosa. Oi lá, você viu que eu mandei e-mail para você, amore? Respondi seu e-mail. Então vamos lá, né? Então na live de hoje, hoje nós vamos falar também sobre promoção da saúde no ambiente oncológico, mas vamos falar sobre algo que os pacientes têm bastante aquilo que a gente chama de objeções, aquilo que o paciente olha ainda com um olhar bastante amedrontado, inseguro, de não saber exatamente como atuar, e estamos aqui para que a gente possa desmistificar este mito, mas é um mito com muita base. E isso faz com que a gente tenha uma empatia muito grande pelos pacientes, na forma como a gente pode conduzir vocês que estão com diagnóstico de câncer, tá bom? Ah, você viu o e-mail, que bom. Mas continuemos aí conversando, faça sua parte e depois você me fala que você precisar de mim, tá? Então, boa noite a todos. Então vamos começar, Então, como eu disse, sejam muito bem-vindos a essa live, que nós vamos aqui falar sobre promoção da saúde, mesmo em ambiente oncológico, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, coloquem aqui, a gente vai tentando aqui esclarecer na medida do possível. Ai, que saudade de você, menina Fê, espero que esteja tudo bem aí em Portugal. Beijo, muita saudade de você. Fico acompanhando, a sua trajetória aí e do maridão. Saudade de vocês. Muito sucesso. Então, vamos lá, Então, qual é a nossa proposta aqui? Nós ensinamos, você que tem câncer, que teve diagnóstico de câncer, ou você que tem alguém na família que teve diagnóstico de câncer, acompanhou toda a trajetória e precisa fazer o autocuidado, Muitos assuntos aqui também são para a família, são para aqueles que cuidam, dos pacientes que estão ali, que tiveram diagnóstico. Lembrando sempre, tá, gente, que é super importante a gente falar. O câncer traz ali uma carga genética, ainda mais, gente, voltamos. A internet tá assim. E olha que a gente põe a internet power e mesmo assim a empresa não entrega tudo que ela promete. Mas tudo bem, vocês tenham paciência comigo, a gente segue juntos aqui, tá? Se tiver alguma pane, me avisa aí para eu voltar o que faltou, tá? O que cortou. Então, nós ensinamos aqui, justamente esse cuidado. Então, como eu estava dizendo, o câncer muitas vezes, é colocado como um fator genético, O câncer de mama tem carga genética em alguns casos, mas muitas pessoas que são diagnosticadas com câncer não traz essa herdabilidade, Tem outros fatores associados. E também aquele que tem, ou teve algum familiar com esse diagnóstico, não necessariamente vai desenvolver o câncer, mas precisa sim prevenir, como todos, como eu disse, são fatores de risco que são multivariados e a gente não pode falar, não faça tal coisa e você não vai ter câncer. Não é real assim, É um conjunto de comportamentos que são, sim, a prevenção para o não desenvolvimento do câncer. Ou até, se você já teve esse diagnóstico, o comportamento associado a toda a sua conduta terapêutica prescrita pelo seu médico vai ter um desfecho muito melhor, A sua trajetória com o tratamento vai ter um desfecho, vai ter um processo muito mais leve,
né, de cargas de sintomas baixos, ou às vezes nem apresentam sintomas, se ocorrer uma mudança no comportamento. Ah, Maíra, mas eu já tenho um estilo de vida saudável e mesmo assim fui diagnosticado ou fui diagnosticada. Acredite, poderia ser muito pior se o seu estilo de vida não fosse esse. Qual é o desafio? Manter esse estilo de vida ao longo do percurso, né? Que é justamente esses assuntos que a gente vem abordar, né? Então nós ensinamos sim o quanto é possível ter qualidade de vida e diminuição de carga sintomática durante todo o processo terapêutico. Então essa é a nossa proposta aqui, trazer informação, conteúdo para que, né, nós nos unamos nesse processo que eu chamo, né, que é a minha jornada movimentando vidas, que aí sim eu tenho um protocolo estabelecido para cuidar desses pacientes, mas aqui nós estamos multiplicando conhecimento, ok? Então, eu sou a professora Maíra Trevisani, sou mestre em Educação Física, especializada em pacientes oncológicos, especificamente, né, o câncer de mama, mas atuo com outros cânceres também, tá? Como? Justamente com esse método que eu desenvolvi, que eu cuido de pacientes através dessa conduta terapêutica complementar que a gente chama associada à conduta do médico oncologista, tá bom? Então vamos lá, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre exercícios aeróbicos e exercícios de força para pacientes oncológicos. Será que é possível? O que vocês acham? Será que é viável? Vamos descobrir juntos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o exercício físico, ele tem aí um grande paradigma, tá bom? Por quê? Porque ao longo da história da existência do estudo sobre exercício, ele foi considerado, primeiramente, como um agente relacionado à força. Então, a gente via lá, nas épocas antes de Cristo, os gladiadores treinando, sendo aqueles homens fortes, para degladiar, para entreter, né, a população ali, para combates, né, na força corporal, porque não tinham, né, essa belicosidade, essa indústria bélica desenvolvida, então ia no ombro a ombro. Então eles praticavam exercício, principalmente de calistenia, né, que é aquele do peso corporal, para combater, né? Aí, ao passo que as coisas foram evoluindo, né, nós viemos aqui para o Brasil e nós vamos encontrar o quê? Uma questão com exercício de formação de um povo geneticamente, vamos chamar assim, daquele povo melhor geneticamente falando, né? Então, exatamente isso lá, associado ao militarismo. Bem nessa fase, a gente fala do higienismo, né, que é associado a toda uma conduta de produção, vem a Revolução Industrial, então o pessoal tinha que ser forte, que tinha que ter saúde para isso. E aí, passado algum tempo, não muito tempo, né, foi encontrado aí quando a alta performance, né, vem aí as Olimpíadas, vem aí as pessoas se desafiando, superando seus próprios limites e ali entrando em contato cada vez mais com o movimento, buscando o quê? Ultrapassar todo e qualquer limite, seu e de qualquer outra pessoa que esteja competindo com você. Aí, também evoluindo, vendo o resultado desse treinamento de alta performance, foi identificado aí o mundo fitness, né? O mundo do corpo perfeito, da simetria, que a gente gosta bastante, né? O nosso cérebro adora, eu brinco com os alunos que o nosso cérebro gosta muito, brinco não, que isso é verdade, né? Que os nossos olhos gostam de ver beleza, né? E muitas vezes nós somos contratados, profissionais de educação física, por conta da nossa aparência, porque provavelmente nós treinamos e aquilo traz uma harmonia, enfim, tá? Então, fizemos aí toda uma trajetória, chegamos nessa parte fitness, da estética e tal, até que, recentemente, não faz muito tempo, começaram a olhar, né? E a gente tem estudos, assim, de revistas importantes que apontam aí mais ou menos 2010, 2012, começam aí levantar a bandeira do exercício, não só pela parte estética, né? Não só por corpos assim de alta performance, mas também relacionados à saúde. E saúde não necessariamente só para aqueles que estão saudáveis. E lembrando que eu estou colocando saudáveis aqui como ausência de doença, mas essa não é a classificação ideal.
tá? Não necessariamente uma pessoa que não tem doença, ela é saudável, ok? Mas pensando nesse pensamento aí de saudável, o exercício não é só para prevenção de algumas doenças, mas também para aqueles que estão, sim, em diagnóstico de câncer e outras doenças crônicas, que são aquelas que têm tratamento, mas que não têm cura, tá? Então, nós viemos aí desbravando esse universo do exercício até chegar nos dias atuais. O que há de mais atual na ciência é a relação do exercício físico para prevenir doenças, para tratar doenças, em alguns casos, tá, de algumas doenças que não têm cura, que chamada não tem cura, algumas remissões de doenças e também, né, possíveis não reaparecimento dessas doenças. Por quê? No caso do câncer especificamente, como eu disse, iniciei falando, né? Não é porque você pode trazer uma carga ali genética que você vai desenvolver. E também não é porque você não tem carga genética que você não desenvolverá, ok? São multifatores, qualquer um pode ser diagnosticado com câncer. Mas o que a gente pode fazer para evitar? Ou, se foi diagnosticado, fez tratamento, o que pode ser feito para que este câncer não volte, tá? Claro que isso não é 100% de garantia, mas são ações na direção da prevenção do não reaparecimento ou do aparecimento desse tumor. Por quê? Quando a gente fala de comportamento, né, e a gente está incluindo aí o exercício físico associado a outros, mas hoje a gente vai falar só do exercício propriamente dito, o exercício manda, né, que a gente fala que são fatores epigenéticos, que são os fatores externos, né, nossa conduta manda uma informação para as nossas células para corrigir qualquer leitura no nosso DNA que possa vir a se tornar um tumor. Olha que interessante. Mesmo que você traga uma carga genética e essa carga genética venha a mandar uma informação para a tua célula formar um novo tumor, você, com o seu comportamento, pode mandar uma outra informação para essa célula e falar, peraí, tudo bem, tem fator genético aí, mas não é isso que eu quero que você leia. Eu quero que você leia a situação do não desenvolvimento do tumor. Isso já ocorre e a ciência já comprovou isso, tá certo? Então a gente começa a entender a nossa responsabilidade e que não tem nada a ver com culpa, tá? Como eu disse, às vezes a pessoa tem uma conduta totalmente saudável e mesmo assim foi diagnosticada. Mas essa conduta é que vai contar a favor dela durante o tratamento. Então, se você tem essa conduta, melhor, mantenha. A gente tem força aqui, a gente juntos vai conseguir manter essa conduta. Se não, também temos ferramentas para transformar isso. Ok? Entendido até aqui? Espero que sim, se não mandem dúvidas, a gente tenta esclarecer. Vou beber um golinho de água. Porém, é importante que a gente deixe claro, né, que o nosso cérebro, né, ele não tem uma informação que se movimente a qualquer custo. Por quê? Vocês podem reparar. Se deixar a gente quietinho, a gente vai tender a ficar paradinho, dormir, descansar. Essa é a nossa... isso qualquer ser humano tende a ficar mais paradinho. Porque o corpo, ele tem um mecanismo de poupar energia. Isso é o nosso corpo fisiológico. Todos nós somos assim. Aí você fala, não, Maíra, não é possível. Você que acorda às 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã, vai treinar, você também é assim? Eu e qualquer outra pessoa, tá? Todos nós somos assim. O nosso corpo busca por economia de energia. Realmente, o nosso cérebro gosta de repouso, o nosso corpo todo gosta de repouso. Olha que interessante. Mas, ao mesmo tempo que ele busca isso que a gente chama cientificamente de busca pela homeostase, que é aquele equilíbrio, aquela normalidade, quer dizer, não me tira do meu conforto aqui não, tá gostosinho aqui, ele também tem, né, uma resposta a isso, que quando a gente fica parado, causa problema. E o problema está na ausência da saúde, vocês concordam? Porque o que problema maior vai me fazer me tirar do sofá, da cama, da onde eu estiver, do conforto, que não
o medo, né? Porque infelizmente é pelo medo, quando a gente tem consciência, a primeira ação é pelo medo, o medo de desenvolver alguma doença. Por quê, gente? A doença, ela se instala em duas maneiras. Uma, porque tudo é célula, tá bom, gente? Eu sei que muitos de vocês não são da área da saúde e sem problema nenhum. A gente tenta explicar, desmistificar esses nominhos aí, né? Mas todos nós somos um conjunto de células que são microvidas, vamos chamar assim, que tem toda uma inteligência, tá? Essas células, elas adoecem como? Quando a gente fala de doença, é porque uma célula, um conjunto de células adoeceu. Ou porque a célula para de funcionar. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Parkinson. O Parkinson, ele tem tanta descarga elétrica no cérebro que ele para, né, toda a questão motora. Então, a célula para de funcionar, tá? Ou então, a doença também se instala porque ela acelera de uma forma tão poderosa que se desenvolvem os tumores. Tudo bem? O que é o câncer? O câncer é uma célula que teve uma informação que é para ela se multiplicar rapidamente e de forma desorganizada, né? Coisa que não acontece no nosso corpo naturalmente. Então, a gente adoece por esses dois mecanismos, ou porque a célula acelera ou porque ela para. Isso tudo são respostas a um comportamento de ficar tanto na economia de energia que a gente não se movimenta. Porque o corpo começa a dar sinal, olha, eu gosto de ficar parado, mas eu não devo ficar parado. Olha que contraditório, né, gente? Olha esse corpo. Mas a gente precisa entender ele porque habitamos nele, né? Então a gente precisa entender quais são as ferramentas. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender? Nós definitivamente não temos nenhuma conexão nervosa, naturalmente, que nos motive a fazer o exercício físico. Eu gosto de falar para os alunos que eu dou aula na pós-graduação o seguinte: os únicos malucos que gostam de exercício físico somos nós, profissionais de educação física, que além de gostar, a gente estuda sobre isso. O restante da população normal, né, pessoas intelectualmente privilegiadas, tô brincando, eles não gostam de exercício. E eu tô explicando fisiologicamente para vocês o porquê que não gostam. E tá tudo certo, tá tudo bem assim. Só que nós precisamos entender que tudo isso é treinável. E aí vocês vão entender por que a Maíra acorda de manhã e vai treinar, né? A Maíra e tantas outras pessoas que eu sei que estão aqui que fazem isso também. Então, nós precisamos buscar ferramentas para que encontremos uma maneira, né, de treinar o nosso cérebro para mandar informação para nós nos motivarmos. E à medida que a gente executa, constância, gente, constância, tudo é treinável na constância. Né? A gente olha lá os atletas de alta performance, eles só chegam naquele nível porque eles treinam pra caramba. Tem uns fora da curva? Tem, tá? Mas pobres mortais treinam, ok? Então, não é à toa que você que está diagnosticado com câncer entenda que, peraí, não só quem está diagnosticado, mas muitas pessoas pensam assim: se o meu corpo precisa tanto de tranquilidade, se o meu corpo gosta tanto dessa paz, né, dessa harmonia, ele não gosta desse desequilíbrio, como assim, Maíra? Como que você fala para mim que eu tenho que me movimentar estando doente, estando diagnosticado com câncer ou diagnosticada com câncer? Eu entendo esse pensamento. Concordo que faz total sentido. Falei que o cérebro não manda essa informação, que o corpo não gosta de se movimentar, mas que se ficar parado a gente adoece. Há muitos e tempos atrás, gente, nós víamos muito isso. Qual era o que os médicos prescreviam para os pacientes, principalmente pacientes oncológicos? Repouso, descanse, se poupe, tá? Isso porque o exercício não estava ali ainda numa área de estudo da saúde para enxergar as benesses que o exercício traz. Então, os médicos prescreviam isso: repouso, fica quietinho, fica paradinho. Imagina treinar fazendo tratamento?
Olha a quimioterapia, o quanto te desgasta. Mas isso foi uma crença que já está totalmente ultrapassada. São raros os médicos que prescrevem repouso para o paciente. Gente, o paciente quando vem para mim, ele vem lá no receituário a atividade física, independente do momento do câncer que ele esteja. Ah, é grave, não grave? Não importa, eles pedem lá a atividade física, procure um profissional, vem no receituário. Porque essa crença limitante de que o paciente tinha que ficar parado, ela tá assim, indo embora. Isso por quê? Porque hoje a gente já tem aí informações, graças a grandes estudos, graças a pessoas que pesquisam muito, tá? Comparando um grupo daqueles que fazem exercício com aqueles que não fazem, e eles começam a mensurar alguns parâmetros, mostrando para nós a importância do movimento, tanto na prevenção quanto para evitar sintomas, para diminuir sintomas do tratamento que são esperados sim, e também para o pós-tratamento, porque sim, gente, se você está em tratamento, eu tenho algo a dizer. Uma hora esse tratamento vai acabar. Acreditem, esse tratamento vai acabar. Ah, Maíra, mas eu tenho um câncer metastático, eu tô num caso paliativo. Ok, mas a gente também faz pausa em paliativo, não faz? Tem um processo que às vezes a medicação consegue controlar a doença e vocês ficam um pouquinho sem medicação, né? E esses efeitos eles diminuem. Então, assim, tudo a seu momento, tudo dentro de cada caso é um caso, mas assim, na normalidade, o tratamento termina. Só que, associado a esse término, muitas vezes, nós temos aí alguns outros efeitos que perduram com o paciente pós-tratamento, que é isso que a gente também tem que olhar. E é isso que os estudos falam para nós, que o exercício poupa o paciente desses efeitos adversos pós-tratamento. Pô, você acaba de treinar, você acaba de passar por um processo terapêutico doloroso, desafiador, e você ainda vai embora, né? Bate o sininho. A gente tem, né, dentro dos hospitais, a gente tem um comportamento de que a última quimioterapia, o paciente bate o sininho de que sim, fim, chegamos ao fim, né? E ainda assim vou ter que levar efeito adverso para minha casa? Então, o exercício tem sido aí a grande ferramenta para evitar, como ela está falando, a fadiga e tantos outros, né? Fadiga, a gente vai falar de neuropatia, a gente vai falar de toxicidade neurológica, perda de memória, falta de concentração, problemas cardíacos, porque algumas drogas trazem isso, problemas ósseos, né? Que a gente até tirou dúvida na live de ontem, se você perdeu, assiste lá, tá lá no meu feed. Né? Então, tudo isso pode acompanhar o paciente pós-tratamento, diferentemente, por exemplo, da alopécia, né? Que é tão assim, principalmente para as mulheres com câncer de mama, a perda do cabelo é algo muito impactante para algumas mulheres. Mas interrompeu a químio, gente, é incrível. Então, quem passou por tratamento pode concordar comigo. Termina aqui, tem químio que não tem caído cabelo, tem algumas que não caem, mas algumas, a maioria cai. Terminou a químio, uma semana depois já apontam os cabelinhos, ou até durante a químio esse processo já tá se renovando, tá? Então, qual é o maior detalhe de tudo isso? É que o exercício, ele atua nesses três pilares: prevenção, tratamento e pós-tratamento. Lembrando que o pós-tratamento, ele é tão importante, principalmente se a pessoa fez durante todo o processo, que as chances, como eu disse, da remissão do tumor são menores. Então, aí a gente já levanta aí um olhar de, uau, então peraí, aquilo que eu tinha medo, que eu não tinha que me movimentar, aquilo que, meu Deus, eu tinha que me descansar porque eu tô assim me sentindo fadigada, eu quero ficar parado. Não posso, porque se eu ficar parado, qual é o preço que eu vou ficar por não ter tomado essa decisão? E aqui eu não tô falando para colocar medo, eu tô... Voltamos, vocês estão me ouvindo? Travou, mas voltou, sinalizem aí para mim. Gente, meu marido entrou, a internet falou, oi, marido. Falem para mim, estão me ouvindo?
Posso continuar? Sim, ótimo. Então, é o preço do não fazer, né? Porque se a gente pensar para trás, você vai olhar para trás e vai falar assim, gente, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse me movimentado, como seria? Será que eu estaria passando tão mal? Pela experiência prática que eu tenho, gente, não é esse o cenário. Muito pelo contrário. O que eu tenho é pacientes agradecendo por terem encontrado essa ferramenta, esse tratamento complementar para somar forças, porque elas viram o benefício físico, psíquico, né, e biológico que o exercício promove, entende? E aí, vocês podem estar se perguntando agora, Maíra, ok, já entendi, você já me convenceu, né? Tá tudo certo. Quais exercícios, então, eu preciso melhorar a minha saúde? Quais exercícios eu preciso praticar após aqui o meu diagnóstico, mesmo em tratamento? Ou o que eu preciso fazer logo que eu tô aqui, né? Terminei tratamento e eu não quero vivenciar tudo isso de novo, o que eu posso fazer? Tá certo? Então, aqui tem várias... Gente, eu poderia falar de qualquer exercício. Por quê? O mais importante que eu quero que vocês entendam, todo movimento conta, ok? Então, nós vamos ver que o Tai Chi Chuan, gente, o que tem de estudo com Tai Chi Chuan, são incríveis. Eles têm grandes benefícios. O Pilates também. Mas hoje, especificamente, quero falar para vocês... Gente, me botaram uns cílios aqui, pelo amor de Deus. Vocês perdoem, esses cílios não é meu, mas faz de conta que é. Eu adoro o Instagram, cada hora ele me prega uma peça aqui, mas tá tudo bem. Quais são os exercícios que a gente vai falar aqui? Exercícios aeróbicos e exercícios de força, tá bom? Isso tudo por quê? Porque eles é que apontam pra... Você tá rindo, né, lá? Tô muito divertida com esses cílios, tá demais, Kelly. Olha eu, tentei tirar, não sei, vocês sabem tirar esse trem daqui? Eu não sei tirar não, mas vou deixar aqui, vai que cai, né? A live vamos manter, tá? Faz conta que eu sou belíssima assim com esses cílios. Então, o que esses exercícios são os que trazem aí benefícios a longo prazo também, não só os outros, mas esse em particular. Tô linda, então tá ótimo. Seguiremos assim, belíssima. O que são essas modalidades, né? Vamos entender primeiro quais são essas modalidades. O que é o exercício aeróbico, gente? Aeróbico é tudo aquilo que a gente consome mais arzinho para se movimentar. Então, por exemplo, as caminhadas, que aí você vê que a gente fica assim, ó, ofegante, que a gente fala, né? Hiperventilando. Então, isso é um exercício aeróbico, uma bicicleta, tudo que é cíclico, que você vai fazendo e não para, que gera continuidade, tá? Então, corrida, né? Tudo isso que gera esse processo cíclico, ok? O que é exercício de força, gente? Tudo aquilo que a gente tenha que fazer um pouquinho mais de força para se mover. Então, desde que você pegue uma carga, né, algo um pouquinho mais pesado, uma carga que a gente chama, isso tecnicamente não é o nome disso, mas só para vocês entenderem, uma carguinha assim mais pesada, né, que você tem que fazer uma força maior para executar. A Lá colocou aqui, a dança é um exercício aeróbico, sensacional, adoro dança. Então, tudo isso aeróbico é dança, caminhada, corrida, bike, tudo isso a gente pode chamar de aeróbico. E os de força é tudo que você faz força para executar. Sentar e levantar da cadeira, gente, é um exercício de força, para ficar mais claro assim. Tudo bem? Então, sabemos o que é, o que a gente tem que saber aqui. Quando nós falamos, né, quando eu atendo alguns alunos que vêm para mim com o diagnóstico de câncer, uma das grandes queixas deles é algo que a gente já, né, até deu spoiler aqui, é a fadiga, que é essa exaustão. A pessoa tem assim um cansaço tão grande que ela perde até a motivação para fazer suas atividades diárias, às vezes até para tomar banho, gente, né? Quem já passou por isso pode me dizer se eu estou mentindo ou não. Mas que é um sintoma que impossibilita. É um sintoma que
que limita o paciente. E se a fadiga for muito acentuada e ela relatar isso para o médico pode vir a tomar uma decisão de diminuir dose de químio, que não será boa para o paciente muitas vezes, porque vai lá diretamente na atuação, diminuir a sua atuação diretamente no tumor e pode causar algo, agravar a situação lá no futuro, tá? E por que, Maíra, você está falando aí da fadiga? Gente, porque ela é um dos sintomas mais desafiadores e que, unida com aquele processo que eu falei para vocês, que é inerente ao ser humano, que é a busca pela tranquilidade do não movimento, eu encontro o paciente assim, meu Deus, como vou fazer para ele se movimentar? Mas como eu falei para vocês, a situação parece impossível, mas ela não é. Existem mecanismos para que a gente faça a conscientização do paciente. Porque antes de tudo, antes de eu falar de exercício, antes de falar de câncer, o meu primeiro olhar é pessoa. É a pessoa que está por trás do diagnóstico. Eu quero colocar ela na frente do diagnóstico dela, empoderando esse paciente de que é possível e que sim, o cérebro, como eu disse, ele é treinável a partir do momento desse entendimento. Que, olha, tá difícil, mas vai piorar se você não tiver uma outra conduta. Posso te ajudar? Dentro das suas condições? Posso promover ali qualquer movimento que você vai ali descobrir um outro prazer? Porque sim, gente, o exercício, o movimento pelo movimento, ele mesmo faz o mecanismo, que é a liberação, né, da serotonina, liberação de endorfinas, para que a pessoa tenha um bem-estar maior. Nem que seja pela interrupção do desprazer, entende? Ela tá no desprazer, ela começa a entender que associar o movimento a algo que tá gerando um bem-estar, ela fica melhor ainda porque a situação anterior dela estava tão difícil que ela fala, não, quero mais disso. Então, essa interrupção do desprazer promove mais prazer a ela. Tudo bem? Gente, até aqui? E aí, o que eu gosto sempre de falar para vocês que são pacientes? Olha, o médico, ele vai prescrever a medicação. Tudo bem? A medicação necessária para você é em Deus. Voltamos. Tudo bem, gente? Voltamos? Quem entrou agora e tá me vendo com esses cílios maravilhosos, não são meus. O Instagram me deu aqui de presente, não se assustem, tá bom? Tá tudo bem. Mas o resto é meu e tá tudo ótimo. Então, bora lá. Então, o médico vai prescrever o medicamento. O que o medicamento vai fazer? Ele vai atuar aonde ele tem que atuar, tá? Cada medicamento é de uma forma, vai atuar no combate ao câncer. Gente, eles estão preocupados e devem estar preocupados no combate à doença. Mas nós, que eu falo, paciente e eu, nós vamos estar preocupados com a saúde que tem nesta pessoa que foi apenas e tão somente diagnosticada com câncer. E quando eu falo apenas e tão somente, não significa que eu estou diminuindo a gravidade da doença, mas eu estou potencializando a pessoa que teve esse diagnóstico. Então nós, paciente e eu, vamos olhar para a saúde, para aquilo que eu preciso dele de bom, porque ele tem. Mesmo deitadinho numa cama, a gente consegue promover benesses através do movimento, para que nós dois sejamos o agente de atitudes que promovam saúde. Através do quê? Nesse primeiro momento, eu estou falando dessa ferramenta para vocês, que é o exercício aeróbico e o de força, tá? Então, a partir daí, a gente começa num processo de movimentação, um processo que lembra que o cérebro não vai dar motivação para isso, vocês lembram, né? Então, como eu ensino meus pacientes? 1, 2, 3 e vai. Maíra, como assim? É assim, 1, 2, 3 e vai. Não tem plano B, tem que deixar a roupinha arrumada, tem que, se possível, já até, né, se for para fazer isso no período da manhã, já dorme vestido com uma parte da roupa, porque não vai ter erro, você não vai fazer curva, tá?
E eu evito com esses pacientes, eu dou essa dica para vocês, evitem ter que fazer grandes... Ai, tirou os cílios, gente, voltei, graças a Deus, gente, tô ótima agora, sem cílios. Evitar que esse paciente, se ele ainda está numa atividade diária, trabalhando, que ele evite voltar para casa para ir se exercitar, a não ser que ele se exercite em casa, aí é uma força maior, tá? Que ele tenha que voltar no quarto, acordou de manhã, já tá ali, né, naquele processo. Eu volto pro quarto e depois tenho que voltar para me arrumar. Não faça isso, porque são verdadeiros sabotadores de exercícios físicos, tá? A gente tem que evitar, né? A Lá falou, sempre dorme com a roupa. Eu nem preciso falar, né? Não durmo com a roupa inteira, mas o top tá sempre por baixo aqui. Acordo e já nem penso, só pego e me troco. É uma técnica que eu falo para meus pacientes e dá certo, gente. Quando eu desvio eles de qualquer obstáculo que os impeça de fazer o exercício, dá certo. Maíra, quanto tempo? Eu tenho eu tenho aqui, na prática, tá, gente? Eu falo para vocês que meia hora de um exercício bem realizado, dentro do contexto do seu contexto ali, já tem resultados bastante expressivos, bastante positivos, tá bom? Sem pressa, mas sem pausa, ok? E quando a gente fala, né, desse exercício aeróbico, né, dessa caminhada, dessa bicicleta, às vezes cicloergômetro, assim, movimento de braço sentado na cama quando a fadiga tá muito extenuante, isso tudo, gente, olha só, vai fazer uma relação do você com o seu corpo, tá? O movimento promove isso. Primeiro que você se empodere do seu corpo. Porque quando a gente tem diagnóstico de câncer, parece que o controle das nossas vidas saiu das nossas mãos, né? O médico decide minha vida, o medicamento decide minha vida. Eu ouvi de uma paciente semana passada, ela falou, Maíra, a quimioterapia tirou tudo de mim. Tirou meu brilho, tirou meu cabelo, tirou minha vontade de levantar. Mas todo dia eu olho no espelho e falo, não vai tirar minha vida. E ela se maquia, ela colocou um implante capilar, ela tá linda, tá bom? Câncer de mama, bastante importante. Mas ela tá buscando a vida. Através do quê? Do movimento. Ela se empoderou do próprio corpo, eu vi isso da boca dela, né, gente? Eu vejo isso na prática. O exercício faz com que você se empodere do seu corpo novamente, que você sinta que tem controle sobre a sua vida. Esse é o primeiro impacto psíquico que o exercício traz. E você começa a se movimentar. Quando eu falo de exercício aeróbico, lembra que eu falei que alguns efeitos adversos perduram com o paciente? Um deles é a neurotoxicidade, então a perda de memória, a falta de concentração, isso acontece pós-tratamento, tá? Durante o tratamento também, tá? O que a gente vai pensar? O exercício aeróbico, gente, conforme a gente vai consumindo mais oxigênio, tá? Tudo tem que ser prescrito, gente, de acordo com a sua condição, tá bom? Não é saindo fazendo o louco, a louca na rua, não. Tem que procurar um profissional e conversar sempre com o seu médico para que ele possa falar para você seu estado clínico, tá? Tudo com muita segurança. O que eu falo aqui, em nenhum momento despreza o que o médico oncologista fala para vocês, ok? A gente soma forças, não tira forças. Bacana? Então, ótimo. Então, o exercício aeróbico, conforme eu consumo oxigênio, ele faz um efeito sensacional. Ele promove conexões novas de neurônios que muitas vezes o tratamento deteriora. Muitas vezes está sem memória porque o tratamento foi lá e, né, matou uns neurôniozinhos aí da sua cabeça. Maíra, não tem mais jeito? Tem jeito. O exercício aeróbico promove um fenômeno, que eu vou falar aqui para vocês, tem um nome difícil, mas eu explico o que ele é. A neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Isso mesmo, neurogênese. Num exercício? Não, cronicamente. À medida que você vai colocando o exercício em movimento, né, na sua vida, na sua rotina, tirando sabotadores, às vezes sabotadores são pessoas, tá? A gente tem que não cruzar com pessoas. Para poder executar o seu exercício, que seja por 5 minutos, que seja por 10 minutos, que seja por meia hora, o tempo que você puder,
já vai promover este fenômeno chamado neurogênese. E à medida que você se reconecta com esse novo corpo, porque é um novo corpo, tá, gente? É uma reconexão. Você se empodera da sua vida, as conexões nervosas que você está promovendo com o exercício aeróbico vão trazer para você maior lucidez, maior condição de memória, mais qualidade na sua vida. Porque sim, nós estamos pensando em quê? Em vida. Aqui não é para se falar de morte, a gente está falando de vida, mesmo no diagnóstico de câncer, tá bom? Esse é um dos fatores do exercício aeróbico. Pois, mas a gente combinou de falar do quê? Do aeróbico e o de força, não é mesmo? Então, o de força eu já falei para vocês, é tudo aquilo que a gente faz uma resistência maior, né? Sentar e levantar, carregar algum peso. Ai, Kelly, fazer um parênteses aqui, tá, gente? Que a mãe da Kelly teve esse diagnóstico de câncer recentemente, só vi fotinho dela, mas que bom que a senhora tá ouvindo e que tá gostando da live. Um beijo pra senhora. Espero que logo a gente comemore aí esse desfecho positivo com essa filha querida que você tem. Um beijo. Kelly, beijo, saudades. Força aí. Então, o que é a força, né? O que é esse treino de força? É o que a gente chama aí, que se você pesquisar, vai sair uma musculação. Tudo bem? Então, quando nós falamos de musculação, a recomendação para nós, profissionais de educação física, é muito forte para o paciente oncológico. Isso por quê? Porque a gente falou de fadiga, não é mesmo? Mas o paciente também encontra uma perda de massa muscular muito grande. Tá? Isso pode acontecer, principalmente com aqueles que ficam mais acamados, tá? Aí, para andar, é um grande desafio. Aí junta com a fadiga, nossa, gente, vira uma lambança. A gente não pode permitir isso não, tá bom? Por isso que eu falo para as minhas pacientes, 1, 2, 3 e vai, bora. Aqui a gente vai juntos mudar esse cenário. Porque a musculação, ela ajuda, né, na prevenção dessa perda de massa muscular, também promovida pelo próprio tumor e pelo tratamento, tá? Então a musculação vai fazer, quando a gente se exercita com força, que seja força corporal, tá bom, gente? Eu não tô pedindo para ninguém pegar quilos e quilos, não. A força do peso corporal, né? Que às vezes sentar e levantar parece um grande desafio. Já encontrei pacientes com grandes dificuldades, mas tudo é treinável, ok? Melhora. Essa massa, esse exercício, ele provoca no músculo a que a gente chama de microlesões, mas que você não vai perceber, tá? Sabe aquela dorzinha depois que faz exercício? Minhas alunas adoram falar, Maíra, lembrei de você. Que momento? A hora foi fazer xixi. Sentar e levantar fica difícil, mas é pro bem, tá bom? Então, quando eu promovo essas microlesões, o seu cérebro fala, opa, Maíra se movimentou, Maíra danificou o tecido muscular ali, vou mandar células para refazer. Então vamos pensar assim, ó, minhas células estão assim, né? Meu músculo tá assim. Aí eu fiz o exercício, elas criaram microlesões, elas se espaçaram assim, né? Elas se afastaram. Elas não podem ficar afastadas, senão elas não contraem, não fazem movimento. Aí o cérebro manda células aqui. Aí elas ficam maiores, que elas se reconectam e minha célula cresce. Meu tecido muscular, ela cresce. Então, aquela perda de massa muscular deixa de acontecer. Porque o que é a perda? Eu vou perdendo essas células, elas vão ficando pequenininhas. Com a musculação, elas vão crescendo com essas microlesões e elas vão ficando mais fortes. E quando a gente tem músculo, gente, quando o paciente oncológico tem músculo, ele tem uma resposta ao tratamento muito mais eficaz. Porque o músculo, ele tem o potencial também de mandar informação para dentro do tumor, falando para ele, olha querido, aqui você não se cria não, você tá tomando medicação para você morrer e eu tô aqui mandando a informação, aqui não é ambiente para você, eu paro de deixar o corpo do paciente propício ao tumor. Ele se torna um ambiente hostil para o tumor. Então, vocês entendem que são dois agentes combatendo o mesmo problema? O agente citotóxico, né, que são as quimioterapias, radioterapias e outros tratamentos, e o exercício também atuando ali dentro,
para que a gente possa buscar, né, mandar informação para aquele tumor que ali eles não precisam, eles não devem ficar. As miocinas se incluem, as miocinas fazem parte de todo um processo lá um pouquinho mais detalhado, mas ela ajuda nesse processo também, que é uma informação que o músculo precisa dar para esse organismo. Lembra que eu falei para vocês? O nosso comportamento pode mudar a leitura de uma célula tumoral? Falar assim, olha, não é para formar tumor, tá? A herdabilidade genética tá ali, mas o meu comportamento, os fatores epigenéticos podem mandar uma informação de leitura de um ambiente completamente hostil a desenvolvimento de tumor ou de combate a esse tumor. Vocês entenderam a importância? A massa muscular, ela faz com que a gente, né, tenha vida, porque quem movimenta os ossos são os músculos. E sem músculo, a gente não tem movimento. Olha que interessante. E tem um outro fator. Para você que está passando por quimioterapia, eu vou falar algo, mas não se assuste, tá? A quimioterapia, gente, ela promove um processo, ela ajuda super, tá? Ninguém tá falando mal da quimioterapia aqui, não. Mas a quimioterapia, ela promove um envelhecimento celular de mais ou menos, aproximadamente 20 anos. A gente sai de um tratamento quimioterápico com as nossas células envelhecidas mais ou menos 20 anos. O exercício promove a renovação dessas células. Aí você vai falar, Maíra, o exercício é a salvação de tudo? Gente, ele não cura, tá? Ele não cura, não posso prometer a cura, mas ele te dá vida. Entre a cura e a vida, há de se fazer uma escolha, porque se você ficar buscando a cura, deitado numa cama, esperando o sintoma passar, talvez ela não chegue. Agora, se você buscar a vida pulsa em você dia após dia, independente da cura. Isso que é, para mim, e porque eu vejo nos pacientes, o fator primordial que motiva o movimento, tá bom? E aí, quantas vezes realizar esse exercício, quantas vezes por semana, quando não realizar? Gente, eu vou falar aqui o geral, mas cada caso é um caso, precisa procurar um profissional especializado nisso, tá bom? Mas se não tá com sintomas como anemia, febre, diarreias, coisas assim que te limitem, assim, drasticamente, o exercício ele é recomendado todos os dias. Maíra, todos os dias? Todos os dias. E aqui em São Paulo a gente costuma falar que exercício é todos os dias de segunda a sexta. Não, é segunda a domingo, tá? São 7 dias na semana, tudo bem? Se movimentar com prazer, tá? Quanto tempo? O tempo que for suficiente para que você se sinta bem, tá? E o se sentir bem não é se sentir cansado, vou parar. Cansou? Descansa para recomeçar. Agora, chegou em exaustão, tô bem aqui. Começar a se reconectar com esse corpo. O corpo fala, gente. O corpo fala muito mais sobre nós do que os nossos ouvidos são capazes de escutar a boca dizer, tá? Esse olhar para si, esse olhar para o que o corpo está dizendo é super importante. Então você pode fazer todos os dias. Aeróbico, geralmente, gente, todos os dias. O de força, pelo menos 2 vezes na semana, tá bom? Então é mais ou menos isso. Quais exercícios? Aí cabe uma outra live. Ou cabe aí, se vocês tiverem dúvida, vocês mandem, eu tento auxiliar. Mas dentro do protocolo que nós desenvolvemos aqui com os pacientes, são exercícios que busquem os grandes grupos musculares, são exercícios que são aquilo que o paciente gosta mais de executar, tá? Porque o prazer tem que estar associado a tudo isso, porque o exercício é vida e vida a gente associa à felicidade, ok? E aí, a grande estratégia para que a gente possa, diante do exercício aeróbico e de força, encontrar qualidade de vida e diminuição, né, desses sintomas e, né, durante todo um processo pós-tratamento também, lembrar, não temos motivação neuronal para um exercício. Então a dica é 1, 2, 3 e vai. Vai como? Organizando sua roupinha lá para o treino, tendo ali o seu horário específico para treinar sem abrir mão dele, tá? Eu tenho experiência com pacientes de treinar antes da quimioterapia, os resultados são positivos, tá? Organizar a sua rotina, pensar nas suas limitações, mas que
preço de não fazer o exercício, de mudar esse paradigma que às vezes as pessoas têm de que, tô com câncer, tem que ficar parado, o preço de ficar parado pode ser muito maior, tá? E não tô colocando ameaça não, eu só tô alertando de fato, tá? Então não vamos nos arrepender daquilo que a gente poderia ter feito por nós mesmos, tá? E aí, os exercícios a gente pode realizar todos os dias, desde que não tenhamos sintomas como febre, náusea tudo bem, diarreia, anemia profunda, algum problema cardíaco mais importante, tá? Fora isso, falou com o seu médico, ele falou, vai fazer exercício? Não tem erro. Procure um profissional especializado e seja muito bem atendido. Tudo bem? Ou atendida. E nós estamos aqui para ajudar. Vou fazer um pequeno parênteses que a gente tem duas informações aqui. Meu marido colocou, né? Estou dando aula e minha aluna pediu para te escutar. Deu parabéns. Obrigada. Não sei quem é a aluna, mas obrigada, né? A Lá falou, professora, lembro de ter lido algo sobre a questão de contagem de leucócitos e a impossibilidade de praticar exercícios, pelo menos até a normalização desses valores. Procede essa informação? Olha só lá, isso procede, tá? E ela, como é profissional de educação física e tá assim, super estudando a respeito do câncer, minha colega aí nessa missão, isso sim. Por isso que quando a gente trata o paciente, né, a gente fica sempre olhando o hemograma, a gente fica sempre olhando ali qual a condição dele. Mas muitas vezes, né, a gente entra em exercícios bem leves, até porque essa mielossupressão que acontece com a própria quimioterapia, a gente tem aí alguns estudos que apontam o benefício do exercício também nesse processo. Então, a recomendação é só se em caso o paciente estiver bastante debilitado. Caso não, ele esteja assintomático, a gente entra ali com exercícios leves para melhorar essa condição clínica. Mas é claro, eu sempre gosto de falar, somos parceiros dos médicos e aí a gente precisa sempre entrar em contato com o médico quando a gente vê esse hemograma e falar assim, olha doutor, tá acontecendo isso, o que você me recomenda? Às vezes a gente evita alguns exercícios, por exemplo, numa esteira que tem que manter velocidade constante, porque pode ter ali uma tontura, alguma coisa e a pessoa cair da esteira. Então a gente põe ela andando em terreno plano, busca ali algumas estratégias. Tá bom lá? Espero ter respondido sua pergunta. Meu marido falou que é a Sheila. Sheila, beijo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, é isso. Então, e detalhe, quero finalizar, né, dizendo, podemos fazer exercício aeróbico de força na mesma sessão, no mesmo dia? Sim, podemos, tá bom? E isso, claro, caso a caso, de acordo com a situação atual daquilo que a gente encontrar diariamente com você ali vivendo todo o tratamento, tá bom? Deixa eu ver se Lá falou mais alguma coisa. Legal, Pro. Obrigada por esclarecer, sempre trabalhando em multidisciplinaridade. Isso é a nossa vida lá, isso aí a gente aprende muito juntos, não só com os médicos, mas como com as físios, as nutris e psicólogos, enfim, todos os profissionais que estamos aí engajados em cuidar cada vez melhor do paciente oncológico. Tá bom, gente? Quero agradecer muito a interação aqui de vocês, é muito prazeroso. Amanhã nós teremos live também sobre outro tema, live todo dia, gente. Me aguentem, tá? Sigam firmes aqui. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Se tiverem dúvidas, mandem aqui que eu tento responder. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? E amanhã teremos live, se eu não me engano, às 11h30 da manhã. Mas eu vou mandar aqui para vocês, ponho nos stories, tudo direitinho, informo vocês. Tá bom, gente? Então, um beijo, muito obrigada e bora que eu vou me preparar para a aula da noite, que tem alunos me aguardando também. Tá bom? Beijo, se cuidem. Gente, vou buscar meu filho na natação que tá lá. Tá bom? Beijo, beijo, cuidem-se e se precisar, estamos aqui. Busca pela qualidade de vida e diminuição desses sintomas e vendo vida além do câncer. Beijo a todos. Tchau, tchau.